Fala pessoal, estamos começando mais um Centralcast. Eu tô muito animado, eu sempre tô muito animado, né, gente? Mas a nossa entrevistada de hoje é uma pessoa super especial. Ela que é psicóloga e o nome dela é Alba. Com vocês, psicóloga Alba. Se apresenta, Alba. Obrigada. Primeiramente eu quero agradecer esse carinho, essa confiança aí, né? Meu nome é Alba Valéria, sou psicóloga clínica. Pós-graduanda em neuropsicologia e reabilitação. Atualmente eu tenho um consultório aqui em Conceição de Jacareí e estou hiper mega animada aí para nós discutirmos aí um tema tão bacana e tão, eu acho que merece muita atenção. Gente, né? E que pra quem não sabe, a gente tá no Abril Azul. Então, se você tá chegando agora, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre um relato de uma mãe, a experiência de uma mãe. Então, a gente, a partir desse mês aqui, vai encher de conteúdo sobre autismo, sobre como isso acontece, sobre como é o desenvolvimento de uma pessoa autista. E hoje a gente tá aqui com uma pessoa experiente no assunto, ela que também trabalha com crianças. Você trabalha com crianças, né, Sim, Alba? trabalho. Eu vi lá no seu perfil. Isso. E achei muito interessante, porque a maioria das vezes a gente está ligando o autismo com crianças, né? Eu acho que isso assim, é mais comum. A gente dificilmente vê adultos assim, e liga ao autismo. A gente só liga a adultos quando é um grau que não é severo, de moderado a severo, a gente só liga ao grau leve. Mas existe, Alba, adultos... Cada vez mais estão sendo diagnosticados pacientes autistas nível 1, né? Por quê? Porque eles passam muito desapercebidos. E aí, lá na frente, na clínica, quando ele chega com um diagnóstico de transtorno de depressão e ansiedade, aí quando vai ser investigado mais a fundo, mais detalhadamente, vai se entender que a depressão e a ansiedade é apenas a comorbidade, são as comorbidades do transtorno base, que é o autismo. Nossa, isso é muito interessante, porque a gente já entrevistou também aqui um jovem da igreja que tem TDAH, e, assim, ele estava falando que as pessoas dentro de algum transtorno, elas têm mais possibilidade de desenvolver graus de depressão, Sim. uma ansiedade generalizada, e eu fiquei assim, pasmo, porque realmente eu tenho um irmão autista em casa e, tipo assim, eu percebo que é uma luta até interna dele de lidar com as coisas. Ele também o autismo leve, né? Antigamente era Asperger, mas agora mudou para... Tudo é autismo. E eu percebo muito isso nele. Essa luta entre, não, eu preciso estar melhor. Até um incentivo da gente lá de casa, né? De continuar deixando ele ativo, participando das coisas. E realmente tem essa questão da depressão. E você já pegou algum caso com uma pessoa depressiva que tinha algum transtorno? Não. Eu já peguei casos de transtorno, de pessoas com transtorno de depressão e ansiedade, mas ainda não detectei ainda como a base autista, né? Com transtorno, com TEA. Que o TEA, a gente fala muito assim no autismo, mas vamos aqui, vou tentar elaborar de forma bem resumida o que é o TEA. O TEA é uma sigla que o DSM nos traz aí, com os critérios de diagnóstico, que significa transtorno do espectro autista. Então, a base, normalmente, do chave do espectro é a não socialização. E é o quê? É um transtorno do neurodesenvolvimento. São pessoas que têm um atraso na sua fase de desenvolvimento, o que não quer dizer que ela seja incapaz, que o transtorno a deixe incapaz de desenvolver ou de se socializar. Ela apenas tem uma dificuldade de passar, de estar ali se socializando com outras pessoas. E aí ela tem alguns sinais, alguns sintomas, o autista, que é muito singular, por isso é espectro, que pode ser a hipersensibilidade à luz, hiper ou hipossensibilidade à luz, ações, toques. Então, é muito particular.
geralmente no início, ali entre os 12, 9 até os 24 meses, consegue se perceber uma dificuldade na fala. Às vezes eles são não verbais. E aí, para ser feito o diagnóstico, é necessário uma avaliação de um neuropediatra, às vezes um psiquiatra infantil, uma equipe multidisciplinar, que vai fazer um acompanhamento junto com a fono, aí entra todas as outras terapias, para que em conjunto consiga se dar uma qualidade de vida melhor para o autista. E às vezes os pais podem pensar que tendo diagnóstico ou procurando saber vai deixar a vida mais difícil, só que é justamente o contrário. Exatamente. Porque, assim, lá em casa, o Lucas com a Aline sempre percebeu, assim, uns trejeitos engraçados no Lucas. Essa dificuldade na socialização. A Aline vai falar que quando ele chegava numa festa de criança, ele gostava muito de pula-pula. Só que não podia ter nenhuma criança lá. E, tipo, ele bem novinho. Sim. E, tipo assim, ele, quando chegava lá, mãe, por favor, tira esse pessoal daqui. Aí, às vezes era aniversário dele e tinha, gente, pode descer rapidinho, só pra ele pular um pouquinho. E ela foi percebendo isso, só que toda vez que ela ia pro neuro, pro psicólogo, eles não fechavam o diagnóstico porque diziam que ele olhava no olho. Ah, mas por isso o espectro. Sim. Né? O DSM-5 ele trouxe essa diferença justamente para ratificar essa questão do espectro, que não existe uma coisa isolada, né? Existem diversidade de formas, são várias formas. Então, ele pode ter o olho no olho, como ele pode não ter. E o Asperger, que antigamente era o Asperger, normalmente ele desenvolve uma inteligência muito bacana, muito boa, né? Então, normalmente passa batido na clínica o nível 1 aí, por conta dessa dificuldade de detectar certos sinais, certos sintomas. E o diagnóstico, não existe um exame físico, ele é todo clínico. Existem testes aí, sim, né, que elaborados para contribuir com o diagnóstico, mas de fato quem chancela o diagnóstico é o neuropediatra, né, ou o psiquiatra infantil, e aí faz um trabalho aí às vezes numa rede multidisciplinar, incluindo até psicopedagogos. Então é uma rede bem bacana para poder fechar o diagnóstico e faz se necessário. Nossa, é muito legal porque assim. Aí a Aline conversava com o Lucas. Eu vou até falar que ele só foi ter o diagnóstico de pessoa dentro do espectro aos 15 anos. Sim. E, tipo, esse tempo até lá, ela sempre levou em psiquiatras, em neuros. E, assim, aí ela uma vez perguntou pra ele, porque ele tinha essas dificuldades e tal, ela jogou as claras pra ele. Aí ele falou que ele tinha uma técnica, que ele procurava olhar aqui no meio entre os olhos, aí a pessoa ia pensar que ele estava olhando nos olhos, mas ele não estava. Olha que inteligente. Porque ele falava que, tipo, se ele olhasse nos olhos, ele se sentia muito incomodado, dava vontade assim, de sair. Só que ele ficou... Agora eu tô até fazendo com você, ficou olhando assim, porque parece que ele está olhando nos olhos da pessoa, mas não tá. Aí ele falou que desenvolveu isso. E eu lembro que, assim, aquilo trazia muita preocupação pra Aline, porque ela percebia que nitidamente ele era diferente. Sim. Quando foi chegando na puberdade, a época assim que tem mais socialização, sim, ele tinha muita dificuldade, até porque o autista, ele tem dificuldade de entender uma coisa que eu acho muito engraçada, sarcasmo. Tipo assim, eles não entendem duplo sentido. Tipo assim, não. É muito difícil. E nessa época da socialização ali na puberdade, tudo é duplo sentido. Sim. Tudo. E aí a Aline falou que isso causava, assim, deixava ele mais distante. Por isso, eu imagino, os quadros de depressão, de ansiedade. Acaba desregulando emocionalmente, né? Aí ela foi percebendo tudo isso. Aos 15 anos, ela falou, não, eu preciso saber o que tem com o Lucas. E outra, tem muito preconceito também com as mães autistas, porque teve um médico que até chegou pra ela e falou, não, você tá procurando doença. E tipo assim, cara, é um negócio muito complicado. Aí, aos 15 anos, ela foi num centro especializado nisso e
passou por tudo, fono, psicólogo, tudo, gente, tudo, psiquiatra. Aí conseguiu fechar um diagnóstico e era autista. Sim. Então, tipo assim, Precisou de uma equipe multi, né, para poder fechar o diagnóstico. e tipo assim, é claro que é difícil, até porque é um dinheiro desembolsado bem Sim. alto, assim. Sim. E, ô Alba, e voltando nessa questão, para a família é mais difícil nessa questão de conseguir ou fechar um diagnóstico, até porque muitas vezes tem essa discriminação. Tipo, você está procurando defeito, você está procurando doença. E você já viu isso acontecendo? Então, minha pesquisa de TCC foi sobre os efeitos do diagnóstico TEA, né, do transtorno do espectro autista, na família. Então, as famílias, elas lidam, e aí eu vou falar assim de uma maneira geral, tá, de acordo com aquilo que eu pesquisei. As famílias, elas lidam de N maneiras, né? Algumas, elas, por mecanismos de defesa, elas negam e não buscam um tratamento. Por quê? Porque idealizam um filho perfeito. Um pai e uma mãe, ao gestar um filho, eles idealizam que o filho vai ser o melhor, que o filho vai ser mais inteligente, que ele vai ser o mais bonito. E quando, à medida que o filho vai desenvolvendo, isso não vai acontecendo, acontece uma ruptura ali, naquela família, né? E aí, de fato, buscar o tratamento, às vezes, nem sempre, não existe uma matemática, a gente está falando de seres humanos, né? Estamos falando de seres humanos. Existe essa questão da negação e existe a questão de buscar justamente por conta de entender e até ser um alívio. Não que a pessoa esteja querendo que o filho tenha um diagnóstico, mas para poder ter um caminho, um norte, para poder auxiliar no tratamento. Então, acontecem muito essas duas questões. E a própria sociedade, ela também cobra muito isso da família. E, às vezes, de uma maneira bem indelicada. E, muitas das vezes, os pais eles não estão conseguindo lidar e entendendo também o que está acontecendo com esse filho. Eles também estão buscando solução. Mas a sociedade, de alguma maneira, ela impõe um diagnóstico. Percebe? Sim. Não sei se faz sentido. Faz sentido. O que eu estou falando. Então, ela impõe que aquela criança ela precisa de um diagnóstico para poder tomar remédio. E, na verdade, não existe uma medicação para o autismo. Existem medicações para as comorbidades que o autismo vai trazer. O autismo ele precisa de tratamento psicoterápico para as terapias. Se ele é um autista não verbal, ele vai precisar de um fonoaudiólogo. Nas escolas, existe uma lei, não me recordo agora o número da lei, 12764, se eu não me engano, mas eu posso verificar. Existe uma lei onde é necessário que tenha uma pessoa ali dando suporte para esse autista para que haja uma inclusão nessa socialização da criança, trabalhar essa socialização, inclusive, na escola. Então, eu vejo muito isso como uma dificuldade dos pais em vários sentidos, em até mesmo lidar com a situação. Porque, muitas das vezes, um nível suporte 3, quando o autista ele entra num nível de desregulação, é muito complicado ele voltar. E aí vai se fazendo tentativas, tipo, a nível de iluminação. Sempre uma iluminação, ela é adequada numa residência. E aí, às vezes, os pais veem a criança muito agitada, muitas das vezes eles se agridem. Isso eu estou falando no nível de suporte 3, né? E essa iluminação, ela é necessária para que ele consiga ficar bem, uma iluminação mais baixa. Outra coisa, eles têm um hábito, alguns, né? Não são todos. E aí eu não quero colocar assim quando eu falo dos autistas, é bem importante nós delimitarmos que são alguns, são singulares. Apesar de ser transtorno do espectro autista, o espectro já vem falando sobre isso. Eles gostam de enfileirar certos objetos.
E, às vezes, a pessoa que não tem esse conhecimento de que é uma característica do autista, ela vai vir e vai querer desorganizar aquilo. E isso vai trazer um sofrimento muito grande para ele. Então, esses mínimos cuidados, esses mínimos detalhes é importante. Muitas das vezes, os pais, eles não sabem lidar. Ainda tem a questão da seletividade alimentar, né? Sim. Que eu não soube lidar, gente. Eu já até fiz um confessionário no último podcast que, nossa, eu faço comida, Alba. Eu adoro fazer comida. E também gosto, quando eu faço alguma comida, de todo mundo comer. Gente, aí o Lucas tem, assim, na seletividade dele é com certas texturas e molhos. Sim. Só que, gente, eu fazia um molho lá delicioso, bem executado. Não gosto de molho. Aquilo me dá uma aflição. Eu falei, tu vai comer. Eu ficar magrela. Mas, enfim, tem toda essa questão que para os pais é muito difícil. A Gi falou que o Samuel tem muitas seletividades alimentar. E tem a questão também da restrição, que, tipo assim, certos alimentos a gente não chega nem perto. Tipo assim, e até o cheiro dá também. Até enjoo. Isso, então, o cheiro crise. também. O cheiro. E assim, eles... Então, dependendo do nível de suporte, eles entram num grau de sofrimento muito grande. Som muito alto. Então, principalmente épocas de final de ano, que tem muitos fogos, quando tem aí Fla-Flu, que tem muitos fogos, eles entram num nível de sofrimento muito, muito grande. E os pais, muitas das vezes, eles não conseguem lidar. Por quê? Muitas das vezes... Um filho típico, né? Já é difícil você educar com tantos estímulos que o mundo está proporcionando hoje. Então, o pai, muitas das vezes, essa mãe, ela tem que ser mãe solo, muitas das vezes, e aí ela precisa ter tempo para terapia, ela precisa ter tempo para levar o filho para terapia, ela precisa trabalhar. Cuidar da saúde. E as pesquisas mostram, Eliel, inclusive dentro dessa pesquisa que eu fiz, que as mães, elas, aspas, se abandonam. Por quê? Porque elas acabam, de alguma maneira, elas acabam absorvendo todo o movimento e vive a vida dessa criança. Então, lá atrás, se a gente for olhar um pouquinho a história do autismo, né, dos autistas, começou com Bleuer. Se eu estiver falando o nome errado, você me corrige. Eu não sei inglês. Não, acho que é Bleuer. Bleuer, Começou com ele. Ele entendendo que era uma esquizofrenia. Ele entendia que o autismo era uma esquizofrenia. Mas aí veio Kanner, lá pela década de 40, Leo Kanner. E aí ele fez uma experiência com 11 crianças, onde ele pôde perceber que não batia muito bem essa informação por conta do tempo de diagnóstico, já que o diagnóstico de autismo era feito logo ali na primeira infância. E a esquizofrenia não. A esquizofrenia não se tem como se dar diagnóstico de esquizofrenia na fase inicial da vida. É mais lá para o final da adolescência e início da fase adulta. Então, ele viu que não batia muito bem. E aí, depois veio o Asperger. Asperger, ele fez uma pesquisa com aproximadamente 200 crianças. E Kanner, ele até depois ele se arrependeu, mas em um dado momento, ele identificava como sendo a causa do autismo sendo culpa dessas mães. E aí ele rotulou, inclusive, como mães geladeiras. Não sei se você já... Eu acho que eu já ouvi. Já ouviu falar? E aí ele rotulou essas mães geladeiras. E aí, como que era a forma de tratamento? Você imagina só. Como essas mães, elas carregam aí um estigma já de bastante tempo. Essas mães, como era a forma de tratamento? Elas eram afastadas dessas crianças, porque para ele entendia que a falta de afetividade era que ocasionava o autismo. E aí essas mães, muitas se suicidaram, muitas mataram seus filhos. Houve uma grande desordem nesse meio. Mas aí Asperger, concomitantemente a ele, mas em outro local, fez uma pesquisa e trouxe que
tinha algumas coisas que batiam, eles entravam em consenso em relação a de que os Aspergers, os mais inteligentes, assim, vamos dizer assim, no nível suporte 1, eles eram realmente diferenciados, mas que eram de ordem biológica, que não tinha nada a ver com a parte em relação às mães. E aí, lá pela década de 60, mais ou menos, vem um outro pesquisador que chancelou isso, que realmente é de ordem plural e genética. Kenner até se arrependeu, inclusive, porque ele chegou a comparar essas mães como mães nazistas. E ele depois, no livro, ele relata informações de que ele se arrependeu de ter feito isso. Né? Então, o cuidado com essa mãe, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa ter cuidado com o autista, eu acho muito importante levantarmos essa bandeira do cuidado com o cuidador. Porque ele também traz muito sofrimento, ele traz muitas rupturas, ele traz também muitas cobranças que é sofrido em N locais. Porque é muito complicado você estar com seu filho, nas escolas. Normalmente, pais relataram nas escolas que a maior dificuldade para eles e o grau de sofrimento eram ao ver os seus filhos excluídos dos outros amigos. Porque eles não conseguem se socializar. E muitas das vezes não há ali um cuidador, uma pessoa ali, apesar que existe uma lei 764/12, que inclui que é necessário que seja feita uma inclusão de uma pessoa para dar um suporte para essa criança, mas nem sempre isso é possível. Então, esses pais, eles sofrem de diversas maneiras. Então, um olhar, né, eu gostaria muito de frisar isso, do cuidado com esses pais, da maneira como nós vamos abordar esses pais. Eu acho que isso é uma coisa que nós devemos refletir também, porque ele já está no sofrimento de entender que o filho dele está num nível de desenvolvimento diferente daquele outro. E existem as comparações. O meu filho já está fazendo isso, o outro está fazendo, né? Então, enfim, eu acho que é por aí. E eu tava conversando com a Gisele, e ela falou que, tipo assim, tem até essa questão de comparação de desenvolvimento dentro das mães autistas. Até porque, tipo assim, eu imagino que venha de uma preocupação, e também, tipo assim, a mãe tem toda aquela questão do filhote, eu preciso ver ele desenvolvendo, eu preciso saber que ele tá bom. E a Gisele, ela falou que muitas vezes tinha isso, tipo assim, o meu já tá conseguindo falar, o meu já tá conseguindo fazer isso, tal coisa, o meu já faz isso, de uma forma de competição. A gente sabe que tudo isso é um mecanismo de defesa, até pra, tipo assim, pra encobrir, pra tornar aquilo mais palpável. A gente sabe que é assim. Mas eu imagino que, como mãe ou pai, ela também falou que 80% dos pais, 80% das pessoas que têm filhos especiais são mães solo. Tipo, não tem parceiro ali do lado. Sim. E ela tava falando dessa competição. E pra você, de onde que vem isso tudo, essa questão da competição? Eu acho que diz muito sobre a pessoa. Eu, particularmente, eu acho que diz muito sobre a pessoa querer demonstrar que o filho dela, aquilo que eu falei lá atrás, a gente idealiza quando a gente vamos gestar uma criança, normalmente, né? Idealiza que o filho vai ser perfeito, que o filho vai ser o melhor, que o filho vai tirar em primeiro lugar em tudo e que o filho vai ser aí o bom, melhor do que todos os outros. E eu acho que isso é uma extensão disso. Na minha opinião, ainda dentro das mães atípicas, isso acontece. Né? Eu considero desta forma. Sim. E, Alba, como é que você vê também essa questão dos pais? Como é que eles devem se portar, se colocar, se olhar nessa questão toda? Como é que você vê isso tudo? Em relação aos pais, eu acredito muito que essas mães, esses pais, você falou sobre a questão da mãe solo. Infelizmente, Eliel, não são todos os casos, mas as pesquisas mostram que acontecem muitos divórcios
dependendo do nível de complexibilidade do autista, né? Porque há uma sobrecarga muito grande. A mudança, a rotina muda demais. Existem pais que assumem essa responsabilidade? Existem, claro que existem, né? Nenhuma pesquisa é exata. Mas o número maior de mulheres que ficam com essa sobrecarga é gigante. Então, acaba que acontece essa questão do divórcio e acaba que a mãe, a avó materna, acaba fazendo esse papel de rede de apoio dessa mãe quando existe uma avó materna. Isso foram pontos chaves assim, que eu consegui identificar nas pesquisas. Foram pesquisas bibliográficas. Tá? Psicoterapia, eu acho que é algo que todo ser humano deveria fazer. Psicoterapia é autocuidado. Cuidar da saúde mental é também cuidar da saúde física. Então, num primeiro momento, eu acho que buscar uma terapia para essa pessoa que é a base, porque se a base estiver desestruturada, se essa mãe não estiver bem, ela não vai conseguir levar um equilíbrio emocional para essa criança. Vai faltar alguma coisa. Então, eu acho que buscar uma terapia para ela, eu acho que faz todo um sentido para que tudo flua de maneira positiva, para que consiga chegar a um objetivo de dar uma qualidade de vida melhor para esse autista. E também tem a questão do desenvolvimento. A gente sabe que, tipo, a pessoa quando recebe um laudo que está dentro do espectro autista, ela tem ali as características e tal, só que existem habilidades que a gente pode desenvolver. E Sim. eu vejo muito isso com o Lucas, porque mesmo o diagnóstico dele fechando bem tarde, a Aline sempre... Tem uma questão também de condições financeiras, que a Aline sempre pôde deixar ele fazendo terapia. Uhum. Então, assim, ele já estava envolvido nesse meio. Mas tem a questão de desenvolver habilidades. Uhum. Tipo, interações sociais. Hoje o Lucas, assim, ele interage de uma maneira melhor. Isso tudo por causa da terapia. Sim. E o quanto antes, Eliel, o quanto antes essas intervenções serem feitas, é melhor, porque o nosso cérebro, ele é plástico, né? Então, o quanto antes, aí até os 6 anos, o resultado ele vai ser magnífico. Não que seja tarde, porque na década de 90 agora foi descoberto que enquanto estamos vivos, estamos fazendo plasticidade, neuroplasticidade, né? Antigamente se entendia que era só quando eram crianças, só as crianças. Agora não, até idoso. O nosso cérebro está o tempo inteiro aprendendo ali, está o tempo inteiro... Ai, gente, isso é muito legal, porque eu adoro nessa parte da neuropsicologia, estudar assim, os movimentos e tal. E eu lembro, quando eu aprendi essa questão de neuro... gente, eu faço psicologia, tá? Se alguém aí não sabe, eu tô no 4º período, cursando o 4º período. Meu psicolega. Nós somos psicolegas aqui. E quando eu aprendi isso, eu vi, gente, é muito legal. Assim, gente, Deus é muito bom. Eu vejo isso como a mão de Deus. Um arquiteto. Porque... nós temos essa capacidade de gerar novas conexões. Sim. De fazer novas ligações ali entre os neurônios. Ai, gente, isso é muito lindo. Porque dá esperança, dá aquela esperança de que a gente pode melhorar. Sim. A gente pode desenvolver, a gente pode crescer. E, tipo, eu vejo muito isso também, a gente como pessoa. A gente pode aprender a sermos pessoas melhores, a tratarmos de maneiras que... assim, seria mais legal. E você, assim, fora do autismo, mas você vê a terapia como essa ponte, assim, de reabilitação social. Total. Total, né, gente? Total, com letras garrafais. Total. A psicoterapia, ela eu costumo dizer para os meus pacientes assim, olha, nós vamos abrir caixinhas aí. E aí eu sou muito exigente em relação a dar continuidade ao tratamento. Não é por uma forma capitalista de ver, Eliel, porque o meu objetivo, a minha abordagem é técnico cognitivo comportamental,
e esquemas. Amo todas as abordagens, eu acho que uma não exclui a outra. Eu acho que, enquanto psicólogos, e aí eu vou falar sobre mim agora, a minha atuação, eu não preciso estar engessada em, não, porque eu sou TCC, eu vou ter que ser TCC, só vou usar técnicas de TCC. Não! Eu posso utilizar de técnicas de Gestalt, que eu tenho uma paixãozinha também pela Gestalt terapia. Então, assim, a gente não precisa estar engessado ali para poder usar só aquelas técnicas. E aí eu costumo dizer para eles, o meu objetivo é você entrar aqui, nós termos um início, um meio e te dar uma alta. E tá tudo bem se você voar e você voltar. E a gente, de novo, nós trabalharmos em conjunto. Porque a técnica cognitivo-comportamental, ela tem muito essa pegada de a gente fazer uma psicoeducação e a pessoa se autorregular, enfim. Mas isso também não impede de que existe algo que tem que ser quadrado, engessado. Não, tantas sessões eu tenho que dar alta. Não! É ir se permitindo mesmo. E a postura do paciente, se ela não for colaborativa, por mais que eu desenvolva N técnicas, ele não vai funcionar. A pessoa tem que querer fazer a psicoterapia para que haja um resultado. E isso vai reverberar em todas as pessoas que estão à volta dela. Terapia é sobre você, mas é para as pessoas que estão à sua volta, meu Deus. Exatamente. Então, assim, eu costumo dizer, logo na primeira consulta, eu faço uma psicoeducação, explicando o que é psicologia, falando um pouquinho da TCC e falo sobre essa importância da colaboração e dessa fidelidade que o paciente tem que ter com ele mesmo. Por quê? Vamos ser atravessados o tempo todo por desafios que vão nos impedir de estar ali, mas aquele momento ali é seu. É um autocuidado. Nós temos vários tipos de autocuidado. Nós temos o autocuidado físico. Academia, eu ia falar isso. Pois é, nós temos o autocuidado físico, com os nossos exames. Nós temos o autocuidado mental, aí, que visa a saúde mental, enfim. Aí a gente entra por outros caminhos aí, a gente pode depois marcar um outro podcast para falar sobre o autocuidado. Então, a psicoterapia, ela faz parte do amor próprio, do se conhecer, do abrir caixinhas, de fechar caixinhas, de abrir ciclos, de encerrar ciclos. E não é necessariamente a pessoa ter um transtorno. A pessoa já vem atrás, é impressionante. Ai, me falaram que meu filho tem isso. Eu, calma, mãe. Primeiro vou conhecer seu filho. O diagnóstico vai mudar alguma coisa em você? O diagnóstico só vai servir para que nós, enquanto profissionais, possamos o quê? Possamos lidar e direcionar o tratamento. Então, essa resposta muito que a sociedade, às vezes, impõe sobre essa mãe também é muito pesada. Essa coisa de que teu filho tem que tomar remédio, teu filho tem que fazer isso. Isso é algo, Eliel, que realmente assim, me assusta um pouco na prática, no consultório. E eu sempre busco trazer essa tranquilidade para essas mães, que tudo bem, se seu filho tiver que quimicamente ser regulado com uma medicação, ok. É para isso que existem os psiquiatras, é para isso que existem os médicos, os neuro, e está tudo bem. Mas vamos com calma, não é assim, não é porque o vizinho falou, porque a amiga falou que a gente vai sair. Não, existe todo um processo de avaliação. A gente não tem que rotular, a pessoa não é um TEA, a pessoa é além disso. A pessoa é uma pessoa que possui TEA. Mas ela não se resume nisso. A gente não tem que ficar muito preocupado sobre essa questão do rótulo, porque aí a gente acaba limitando muito esse ser humano, quando, na verdade, ele tem potencialidades e ele pode se descobrir de N maneiras e fazer coisas que pessoas típicas não fazem. E voltando ao tema de autismo, que é muito legal a gente passear assim, por esses temas, até porque é sempre bom lembrar que, independente, gente, se você tem algum transtorno ou não,
É bom você se conhecer, é bom você procurar esse caminho do autoconhecimento, até porque a gente vai entender que muitas nossas pulsões, isso já é até mais psicanálise, mas enfim, muitos dos nossos desejos E tá tudo bem. partem de algumas coisas que não foram bem resolvidas na nossa vida. E tipo assim, tá tudo bem também não ter coisas bem resolvidas na vida, mas você pode ser uma pessoa melhor longe dos traumas, assim, depois de um trauma, né? E às vezes a gente se priva muito nisso. Ah, mas eu tenho tal coisa. Eu conheço gente, assim, muita gente, que fala, lê alguma coisa sobre TDAH, eu tenho TDAH. Exatamente. Lê sobre autismo, eu tenho autismo. Lê esquizofrenia, eu tenho esquizofrenia. Calma, gente, não é assim. Calma. Primeiro, calma. A primeira coisa, calma. Vai pro Google, já chega com o diagnóstico. Já chega com um diagnóstico. E, tipo, é muito além do que você ir pra terapia, ganhar um diagnóstico e, tipo assim, me parar naquilo. Eu lembro que muita gente, pós-pandemia, tava ali com uma ansiedade social. Como normal, assim, por tudo que a gente viveu, foi normal a gente ter uma ansiedade social. Significa que a pessoa tem transtorno de ansiedade? Não. É um transtorno? Não, pode ter vários traços. Mas transtorno já é uma coisa assim mais profunda, mais embaixo. Enfim, a gente precisa desmistificar assim, várias coisas no mundo da psicologia e na nossa sociedade. Mas dentro do autismo, Alba, assim, qual que tu acha as principais que a gente precisa desmistificar logo? Então, eu acho que no primeiro momento é levar informação para as pessoas, né? Porque levando a informação para a sociedade, de alguma forma, a sociedade ela vai respeitar e vai deixar de ser menos capacitista, né? Eu acho que esse é um ponto chave para a gente poder pensar e discutir. Você tocou numa palavra que eu adoro, capacitismo. Assim, gente, para quem não sabe, até porque tem vários termos que a gente usa muito, assim, na psicologia, mas para uma pessoa que não tem, assim, tanto acesso. Outra coisa também, gente, quando fala típico, neurotípico, não significa que, tipo assim, é um absurdo. Não. Neurotípico é aquela pessoa que não possui nenhum transtorno comprovado, é uma pessoa... O neuro não tem nenhuma neuroadversidade. Tem as pessoas neuroatípicas, que são os autistas, são os TDAH, são pessoas que possuem algum transtorno. Só para basear. E outra coisa é o capacitismo. Tipo assim, você olhar para um autista e falar, um anjinho azul. Nada contra, gente. Nada contra. Realmente eles são muito mais inocentes. Mas pode vir de um ar de capacitismo quando você olha para ele, ele não tem capacidade de fazer tal coisa. Quando ele tem. Por isso que... E às vezes até de uma forma mais plena do que uma criança típica. Ainda tem isso. Né? Então, por isso eu vejo muito a importância de não rotular. E trabalhar muito essa questão do capacitismo, levando a informação, para ir desmistificando, né, essa questão de olhar para o autista com um olhar de pena. Também é uma coisa que a gente precisa pensar. Com um olhar de julgamento para essa mãe, de que a mãe não está dando limite. Muitas vezes acontece isso. Você está no mercado com uma criança, está sendo hiperestimulada por sons, por cores, iluminação. Essa criança começa a se agredir ou até agredir essa mãe. Quem não tem um conhecimento... e tem um hábito de julgar, porque aí diz muito sobre a pessoa, né? Ela vai olhar e vai dizer que essa mãe não está dando limite. Mas não, essa criança está desregulada. Por quê? Porque ela está sendo hiper mega estimulada por várias coisas que afetam. Então, eu acho que a informação, o respeito, eu acho que são caminhos que devemos seguir, que a sociedade, que nós, enquanto sociedade, devemos seguir para amenizar aí essa questão. Gente, tem muito isso. Eu adoro falar sobre esse assunto. Você já vem a minha empolgação. A Gi, eu vou citar muito a Gi, né, gente? Mas, enfim, a Gi falou que, assim, as pessoas olham o filho dela, um homão de 1,86 m, ele é mais alto que eu. 1 centímetro, brincadeira. Mas, e tipo assim, ver ele chorando, tendo uma crise na rua.
assim, diversas vezes ela falou, ai, que bobeira. Já viu o pessoal Sim. falando, né? Ai, que bobeira, um baita de um homem, tipo assim, não sabe por trás, tem um autista moderado a severo ali dentro. Sim. E, tipo, esse olhar de julgamento é muito difícil. O Bruno, TDAH, ele falou que ele via que os pais deles, os pais dele, tinham, assim, certo receio de ir para tais lugares que eram convidados, porque ele via que tinha um julgamento. E, tipo, ele falou que isso, criança. Foi um vídeo aí que teve até mais visualização dele falando disso. E, tipo, a gente ouve falar, tem a informação e continua reproduzindo certos tipos de comportamentos violentos, porque isso não deixa de ser uma violência. Sim. Um julgamento é uma forma de Sim, violência. sim. E, tipo, eu acho interessantíssimo, você tocou num ponto aqui que eu adoro. Olhar... E exclusão. Julgamento e exclusão. Desculpa te cortar. Não, tranquilo. Mas eu vejo muito dessa forma. É uma forma de excluir. E tipo assim, eu acho super importante a gente entender isso. Não olhar, criança não tem freio. Porque se já acontece isso nas crianças neurotípicas, essa questão de super ativação, tá num ambiente ali de vários estímulos. É comum a criança ficar mais agitada, ela ficar mais... E a gente já tem esse julgamento. E quando a pessoa tem um transtorno, a gente julga ainda mais. É muito diferente, porque quando recebe um diagnóstico, para os pais não é tão leve também. Tipo assim, a gente fala, dá um caminho, dá um... Mas para as pessoas ali que estão à volta, serve aquilo para lançar no rosto dos pais assim, o tempo todo. Sim. Sim. O que deveria ser diferente. Tipo assim, a gente deveria... Acolher e outra, respeitar certos comportamentos. Tipo assim, cara, ele não pensa da mesma forma, ele não age da mesma forma e não vê o mundo da mesma forma. Enfim, eu até me exaltei aqui. Mas eu acho que eu acho que faz muito sentido mesmo, respeitar a singularidade e meio a pluralidade. E qual é o segundo o ponto para desmistificar isso tudo? Então, eu acabei falando tudo. Eu acabei falando muito, Sim. né? Mas eu acho que é essa questão, né? De entender a peculiaridade de cada um. E eu acabei resumindo aí tudo, eu falei em 3 pontos, eu acho que é muito sobre isso, Eliel, eu acho que... Porque, o Samuel, ele é um autista não verbal. O Lucas já é um autista verbal. Outra coisa que eu ia te perguntar, fazer uma rodada aqui de perguntas rápidas, o autista pode interagir bem socialmente? Depende do nível de suporte dele. Existe, assim... E aí eu não quero entrar no que é melhor, no que é pior, né, em questão de terapia, mas existe comprovadamente que as respostas melhores para tratamento com autista no nível de suporte mais elevado, no nível 3, é a ABA. Então, normalmente... Qual é o nome? Eu acabei esquecendo. É ABA. A ABA é uma outra abordagem. Sim. E, cientificamente, é a que mais consegue, não desmerecendo as outras abordagens. Por favor, vamos respeitar aqui as outras abordagens. Mas é a que vem trazendo um resultado melhor para a qualidade de vida desses pacientes com TEA. É muito difícil eu dizer para você que ele vá se socializar, porque isso é muito singular, é muito particular. Pode ser que após ele começar a fazer aí as terapias ABA isso funcione? Eu acredito que pode acontecer, mas a gente não pode dar uma certeza, porque cada ser humano é muito particular. O Alba. E a questão base do TEA é a não socialização, né? E tem isso também. Alba, pais autistas, tem filhos autistas assim, de lei? Tipo assim, vai ser autista? Eu não acredito nessa hipótese. Embora seja... vem assim, sendo comprovado que é de ordem biológica, né? Não tem nada chancelado, mas ventila-se isso. Mas eu desconheço essa informação, prefiro não... Olha, o autista, ele pode ter um relacionamento a 2 ali saudável?
Eu acredito que sim, ele pode ter uma vida normal, sim. Né? Eu acredito que se a gente começar a falar que não pode, a gente está cometendo um capacitismo. Sim. Não, tô fazendo um rol de perguntas aqui até para desmistificar tudo logo, gente. Isso, tipo assim, isso aí. Outra coisa. Não, eu acredito que pode. Assim, a gente sabe que certos estímulos pro autista causa Sim, certas, sim. assim, Eles desregulam. certos estresses. Eles acabam desregulando emocionalmente. Certas texturas, como eu havia falado, tipo, toque físico. Para os neurotípicos pode soar como nada. Ah, eu adoro abraçar, eu adoro fazer, enfim, ficar ali abraçado. Pro autista é diferente. Tem alguns casos sim, que... Sim. Mas eu fico percebendo lá em casa, né, gente? Um autista no mundo, tá, gente? Eu não tô falando de todos, não. Mas, assim, tem as peculiaridades do Lucas, mas eu vejo que, tipo assim, teve um desenvolvimento também. Tipo, hoje em dia, a minha linguagem do amor não é muito toque físico, não. Mas provavelmente deve estar sendo brincadeira. Mas eu sou de abraçar muito, de beijar muito. Eu sou esse tipo de pessoa. E no começo, gente, é porque o Lucas, assim, ele veio morar aqui aos 15 anos. No começo, ele tinha muita coisa. E depois, já chego lá, já dou um pulo. E, tipo, eu vi que teve uma parte dele também de se acostumar e também de, assim, como é que eu vou procurar dizer? Diminuir o estresse por causa da frequência de estímulo que eu dava ali. E eu vi que, tipo assim, hoje em dia, uma coisa assim, que eu acho até emocionante. Gente, pra quem convive, é emocionante. Tipo assim, eu consigo falar com o Lucas olhando nos olhos. Ele, hoje em dia, olha nos meus olhos. E eu perguntei, Bê, você tá olhando mesmo? Ou tá olhando? Aí, tipo, eu percebi isso também, que foi de uma questão de relacionamento. De ter uma zona ali de conforto entre a minha relação com ele, e eu vejo muito isso. E você estimulou também, né, Eliel? Não, estímulo. E eu vejo muito isso também. Tipo assim, de a gente ter essa questão de respeitar o espaço do outro. Sim. E, tipo assim, eu vi também nele a vontade de fazer com que aquela relação cresça. E, tipo, hoje em dia meu irmão namora. Eu adoro falar isso, Ai, gente. que Meu legal. irmão namora. E, tipo, eu perguntei isso justamente... Viu como é possível ter uma vida normal? E, tipo, a gente que cria muitas barreiras. Exatamente. Tipo, eu vou dizer, eu digo como irmão, eu digo como uma pessoa que como irmão, assim, que não é pai nem mãe. Mas eu já vi várias vezes, tipo, a Aline, por se preocupar demais, colocando certas barreiras. E, tipo, quando o Lucas começou a namorar, eu lembro que foi, assim, pra gente, como vai ser, como ele vai lidar. E, tipo, ele lida da forma dele, no tempo dele, fazendo as coisas que ele pode. E eu acho isso importante ressaltar, gente, que autista namora, autista casa. Exatamente. Autista pode, assim... Faz faculdade. Eu tenho um grande amigo. Beijo, amigo. Eu sei que você vai me ver. Olha, um beijo pra você. Não vou falar seu nome porque eu não te pedi autorização. Sim. Mas você sabe quem é. Que ele termina agora esse período. Hiper mega inteligente. Sabe? E chegou aqui, olha, no 10º período. Vai terminar agora. Autista. Então, ele sabe quem é. Ele sabe que eu tenho um carinho por ele. Então, eu acho que é muito por aí, né, Eliel? Eu acho que respeitar a singularidade, acreditar que é possível, né, acolher essa família, acolher essa mãe, eu acho que são pontos chaves aí para poder a gente, de alguma maneira, ir desmistificando e ir trabalhando todas essas questões. E o quanto antes, né, for detectado, buscar terapia. Buscar terapia, porque quanto mais rápido acontecer o estímulo, mais rápidos serão os resultados. Isso aí é muito certo. Foi muito bom esse bate-papo sobre autismo. Você tem alguma coisa a mais para falar assim? Tipo, é isso que eu quero dizer aos pais, é isso que eu quero dizer às mães. Você tem assim um aviso final? Então, primeiramente te agradecer, né? Agradecer aí essa oportunidade, essa confiança, né? E esse carinho, esse acolhimento comigo.
Em relação aos pais, buscar detector algum atraso no desenvolvimento, não se desesperar. É buscar, de fato, os profissionais, buscar um neuropediatra, um psiquiatra infantil, um psicólogo, enfim, alguém da área da saúde que possa ir começando a destrinchar aí, o diagnóstico. E não se preocupar com o rótulo e nem com o que o vizinho, o tio ou o amigo vão dizer, né? É fazer mesmo a sua parte de cuidado, aquilo que é possível fazer. Mas é isso mesmo, e deixar o meu carinho aqui para todos, um foi beijo. Muito bom. Eu acho que foi de grande valia a gente, assim, ver pelo ponto de vista profissional, assim, essas questões do autismo. Até porque a gente já teve a Gi aqui, né? E ela fez toda a parte, assim, maternal, a parte afetiva. E, tipo assim, quando a gente está olhando com um olhar profissional, a gente vê que não existe, gente, bicho de 7 cabeças. Não existe, assim, a gente... Até vou usar esse termo que é bem religioso, mas demonizar certas coisas. Exatamente. Tudo é passível de um tratamento. Tudo a gente pode desenvolver, ajudar, procurar melhorias, tanto pai, tanto mãe. Exatamente. Tanto a pessoa autista ali, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser melhor, tanto para ela, tanto para as pessoas que estão à volta dela. E se permitir, né? E para essa mãe aí, para esse pai, para esse cuidador, se permitir ser cuidado. Isso é algo que eu também gostaria muito de frisar. Porque a base estando estruturada, tudo depois vai fluir melhor. Então, esse é um adendo que eu gostaria de fazer. É muito legal, porque a Gi também falou que ela tinha muita dificuldade. Uhum. Ela falou que uma vez ela foi sair sozinha, ela foi para uma pizzaria. Aí chegou lá, alguém perguntou para um outro casal que estava lá na pizzaria onde estavam os filhos. Pronto, ela ouviu aquela pergunta, quase chorou. Aí ela ficou, Eliel, eu não sei porque a gente, assim, sente essas coisas. Tipo, ele não estava sendo maltratado em casa, ele tinha comida em casa. Aquele tempo ali eu separei pra pegar um ar, tomar um ar. E, tipo, eu não sei porque eu senti culpada. E, assim, só para frisar, né, essa importância. É verdade, de ter esse momento, né? No caso da Gi, né? Ela estava tirando um momento para ela. E assim, isso é importante para a saúde mental. Ter esse momento, esse movimento de olhar para si. Né? Eu acho isso muito bacana. E além da culpa também, né? Tipo, não se sinta culpado ou culpada se você pensar, tipo assim, poxa, eu sou, antes de ser mãe, eu também sou um indivíduo. Exatamente. Que tem desejos, que tem vontades, que tem ambições, né? E também não trazer para si a culpa de por que e ficar buscando a culpa de por que o filho tem um transtorno. Isso também é muito importante. Muitas das vezes... E outra coisa, Eliel, que me ocorreu agora. Irmãos, relação de irmãos. Normalmente... um irmão, ele não entende por que o outro é daquela maneira. Então, um irmão que é considerado atípico, aspas, aí, normal, né? Que não consegue entender como que o outro irmão funciona e acaba que os pais acabam se doando mais porque exige mais, né, um cuidado com o filho que é autista, acaba gerando dentro de um ambiente familiar, uma animosidade ali. Então, participar a esta criança considerada típica, aspas, normal, informar para ela o que fazer um trabalho de educação com essa criança é importante para que ela possa compreender que o irmão dela tem um funcionamento diferente. E exige mais. E acaba exigindo mais. Não é que seja... que a mãe ou o pai ou o cuidador ame mais do que o outro. O amor, dos pais, em linhas gerais, são iguais, mas acontece que acaba exigindo mais. E muitas das vezes o irmão, ele fica enciumado, ele fica, de alguma maneira também, cria nele também sentimentos de crianças de desvalia, de desamor,
né? Então, isso é importante ser levado em consideração também. Ah, isso é verdade. Gente, se está passando por um momento assim, tipo assim, você percebe, seus pais precisam dar mais atenção ao irmão. Gente, se você está se sentindo de lado, tenta falar. Olha, tem como fazer a mesma coisa comigo? Sei lá, assim, é claro que é difícil a gente chegar e falar. Falar assim, tem que falar. É muito fácil, eu até bati aqui. É muito fácil. Mas procura resolver os conflitos falando. Até porque, eu até postei ontem no meu status, que quanto mais a gente demora a resolver um problema, mais ele vai aumentando. Então, tipo assim, percebeu, olha, poxa, eu não me senti bem da forma que eu fui tratado. Fala, olha, poxa, eu não tô me sentindo bem. Tô querendo mudar nisso. Você pode me tratar assim? Eu sei que é difícil. Filho chegar assim para falar com pai e mãe nesse tom. É claro que, assim, para mim, hoje em dia é muito mais fácil, porque já tenho 21 anos. Mas, enfim, procurar esse caminho. Porque o que a Alba falou é muito verdade, Alba. Tipo assim, às vezes a gente vê... tipo, vou dar um exemplo. O Lucas tem dificuldade geográfica, tipo assim. Determinados ambientes, ele fica totalmente perdido. Ele faz faculdade lá em... Esqueci o nome do lugar. Nova Iguaçu, não. Seropédica. Não. Seropédica. Esqueci o nome do lugar. Mas, enfim, é lá pro Rio. E... às vezes eu fico vendo, a Aline pedindo Uber e tal. Eu falo, por que não pede? Porque, assim, às vezes dá aquele negócio, se fosse pra mim, eles pediriam. E podiam pedir se eu pedisse pra eles pedirem. Mas, às vezes, a gente pode olhar essa situação de uma forma, ama mais. Sim. Não, e não é isso. Não isso é muito importante, eu adorei esse ponto, porque não é amar mais. É realmente a necessidade de mais controle, mais cuidado. Acaba exigindo mais atenção. Mais atenção. Exatamente. Foi muito bom. Alba, te agradeço muito por participar, por ter topado. Gente, para quem não sabe, a Alba é nova aqui na cidade. Ela é psicóloga. Ela trabalha com todas as faixas etárias, né? Infância, adolescência, infantil, adolescentes, crianças e idosos. Então, gente, se você tá com alguma demanda dentro de casa, você percebeu que são coisas que podem ser tratadas em terapia, não deixa de procurar saber mais sobre o trabalho dela. Ela tá localizada na galeria? Na Galeria Francisco Medeiros. Galeria Francisco Medeiros. Qual é o número? É Adalberto Pereira Pinto, 150, boxe 14. Boxe 14. Próximo ao DPO. Pronto. Gente... Então, se você, assim, viu essa necessidade, você também, eu preciso melhorar meu autoconhecimento, procura terapia. Até porque é bom, até porque é autocuidado e tem essa questão de você se desenvolver como pessoa. Verdade. Então, Alba, muito obrigado por ter vindo. Então, gente, foi muito bom. Posso deixar meu Instagram aqui? Deixa o teu Instagram. Quero deixar meu Instagram. Coloca aí, Alba. É @psi_Alba Valéria. Gente, seguem lá, me dá essa moral. Segue lá, conheça o trabalho, assim, apoie também, é uma pessoa nova aqui na cidade. E, gente, apoia isso tudo. E se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Eu tava vendo, 80% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não se inscreveram. Se inscreva no canal. Se você ouve pelo Spotify, nos segue no Spotify. E, gente, vamos crescer isso, vamos mandar para essas pessoas, para que a gente venha trazer mais informação sobre Abril Azul. Abril Azul é um mês de conscientização sobre o autismo e a gente pode tornar o mundo um pouco menos careta. E é isso, gente. Uma boa semana para todos. Beijo.